Boa noite a todos. Hoje, dia 26 de setembro de 2022, daremos início à 30ª sessão ordinária da segunda sessão legislativa da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Registro. Solicito ao excelentíssimo senhor segundo secretário que proceda a chamada regimental dos senhores vereadores. Vereador Benedito Honório Ribeiro Filho. Presente. Vereador Fábio Cardoso Júnior. Presente. Vereador Francisco Ricardo das Neves. Vereador Gerson Teixeira Silvério. Presente. Vereador Heitor Pereira Sansão. Vereador Inês Atil Koyama Kavamoto, ausente. Vereador Irineu Roberto da Silva, presente. Vereador José Lopes. Vereador Manuel de Aquino Batista. Vereador Renato Souza Machado. Vereadora Sandra Kennedy Viana, ausente. Vereador Vander Lopes Pedroso. E vereador Xavier Rufino de Oliveira. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. Sobre a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Solicito ao excelentíssimo senhor, segundo secretário, que proceda à leitura do expediente do Executivo. Ofício número 065 de 2022, da Prefeitura Municipal de Registro, encaminhando o projeto de lei 2007 de 2022, que dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar, alterando o PPA e a LOA de 2022 e das outras providências. Ofício número 066 de 2022, da Prefeitura Municipal de Registro, encaminhando o projeto de lei substitutivo número 2008 de 2022, que dispõe sobre permuta de imóveis e das outras providências. Projeto encaminha as comissões permanentes. Solicito ao excelentíssimo senhor segundo secretário que proceda à leitura do expediente dos senhores vereadores. Queremos a presença da vereadora Sandra Kennedy Viana. Projeto de lei número 24 de 2022, do vereador José Lopes, dispõe sobre a obrigatoriedade do laudo hidrológico ou contra enchente em desmatamento e aterros em área de brejo ou banhado que tenha a função de controlar as enchentes. Projeto encaminha as comissões permanentes. Moções. Moções 73 de 2022, do vereador Renato de Souza Machado, moção de congratulação a ser entregue ao delegado Dr. Felipe Augusto Costamilan Pereira e todos os policiais da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes de Registros, quais seguem Marival José Ribeiro, Cristiane Bezerra Salles, Ivo da Silva, Leonardo Correia Pulpo da Cruz, Bruno Augusto Pereira de Ayabe e Eduardo Piocher de Lima, pelo excelente trabalho de investigação e forte atuação contra o crime de tráfico de drogas em toda a nossa região. Moção 74 de 2022, do vereador Renato Souza Machado, moção de congratulação a ser entregue ao organizador do evento Carro Antigo de Registro, senhor DJ Emerson Tamazia, pelo excelente trabalho e por toda a organização do evento, trazendo uma grande movimentação financeira em diversos setores da nossa cidade e região. Moções outras encaminho para a ordem do dia. Requerimento. Requerimento 58 de 2022, da vereadora Sandra Kennedy Viana, requer que sejam solicitadas ao excelentíssimo senhor prefeito municipal informações acerca da fila de espera de vagas em creche. Requerimento oficie-se conforme requerido. Indicações. Indicação 836 de 2022, do vereador Manuel de Aquino Batista, colocação de um corrimão na escadaria da Rua Bahia, número 205, bairro Vila Fátima. Indicação 839 de 2022, do vereador Benedito Honório Ribeiro Filho, construção de uma rampa de acesso no bairro Butupoca, próximo à Chácara Cardoso. Indicação 840 de 2022,
vereador Benedito Honório Ribeiro Filho. Patrulhamento nas ruas, projetada A, José Moreira, projetada C, Raul Albérico, projetada E, Maria Leandro Barbosa, no bairro Agrochá e na Vila da Palha, nas ruas Onésio Mendes, Delfino da Silva, Horácio Honório de Castro e Geraldo Teles. Indicação 841 de 2022, do vereador José Lopes, limpeza e aterro nos fundos do lote da Rua 12, lado direito, número 130, fundos com a Rua 13, no Jardim Paulistano. Indicação 842 de 2022, do vereador José Lopes, serviço, correção de asfalto na Avenida Jesus Alves Costa, no bairro Jardim Paulistano. Indicação 844 de 2022, da vereadora Sandra Kennedy Viana, retirada de lixo decorrente da roçada na Rua Dracena, do lado da escola Olga Crivati, no Jardim São Paulo, assim como reparo da calçada e tampa da Boca de Lobo. Indicação 846 de 2022, Benedito Honório Ribeiro Filho, instalação de redutor de velocidade na Rua Daniel das Neves, no bairro Serrote. Indicação 847 de 2022, de Benedito Honório Ribeiro Filho, reparo da quadra coberta da Escola Quissal Caçuga, no bairro Serrote. Indicações oficiais conforme solicitado. Solicito ao excelentíssimo senhor, segundo secretário, que proceda à leitura do expediente diversos. Não há. Solicito ao excelentíssimo senhor, segundo secretário, que proceda à leitura da pauta a ser deliberada para a ordem do dia. Projeto de Lei 2006 de 2022, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, alterando o PPA, a LDO e LOA de 2022 e das outras providências de autoria do Executivo Municipal, com parecer favorável das comissões permanentes no texto original. Projeto em caminho para a ordem do dia. Solicito ao excelentíssimo senhor, segundo secretário, que proceda à chamada dos senhores vereadores inscritos a falar no pequeno expediente. Vereador Fábio Cardoso Júnior. Com a palavra ao excelentíssimo senhor, vereador Fábio Cardoso Júnior. Obrigado, senhor presidente. Em seu nome, cumprimento a mesa diretora, cumprimento os vereadores presentes, os nossos colaboradores aqui, assessores, técnicos da Câmara, as nossas queridas técnicas nível superior da saúde, onde eu vou citar aqui também na nossa pauta, aqueles que nos assistem via rede social. Bom, mais uma segunda-feira, mais uma sessão. A última sessão antes da gente saber quase que toda a definição do cenário político dos próximos 4 anos aqui. Na segunda-feira que vem, quando a gente subir aqui de novo nessa plenária, quando a gente vier para a sessão, a gente vai ter mais ou menos a noção, né, do destino do Brasil e do nosso estado aqui, e até da nossa região, mais ou menos um panorama de como vai ficar depois das escolhas do dia 2 de outubro. Então, mais uma vez, eu uso desse microfone para chamar a atenção. Não vou fazer uso desse microfone para pedir voto para ninguém, mas, na verdade, para convidar cada morador, cada registrense, que faça uma reflexão do poder que tem a sua escolha, a sua decisão no próximo domingo. Quais são as prioridades de cada mandato, de cada candidato, de cada grupo, e que isso vai se refletir com toda certeza aqui na nossa cidade. Mas eu quero começar essa fala, senhor presidente, dizendo que hoje, dia 26 de setembro, é o Dia Mundial de Prevenção à Gravidez na Adolescência.
E aqui em Registro nós temos uma lei de nossa autoria, a Lei 1848 de 2019, que institui a semana que coincidir com o dia 26, a gente traz a Semana Municipal de Orientação e Prevenção da Gravidez na Adolescência. E hoje eu tive o privilégio de participar do primeiro Fórum Municipal, que tratou também desse assunto, porque a gente precisa muito conversar sobre isso. 930 adolescentes brasileiras dão à luz todos os dias. São mais de 434 mil adolescentes e jovens sendo mães no Brasil por ano. E estamos aqui, várias mulheres aqui, mães, sabem o quanto uma gravidez que não seja planejada, uma gravidez que venha antes do tempo, todas as coisas têm o seu tempo, né? Para tudo nessa vida há um tempo. E eu acredito que a adolescência, ela é uma fase para muitas coisas, para muitas descobertas, e talvez encarar uma maternidade não seja o tempo certo da adolescência. Então é importante, a gente fez uma discussão, nós mais ouvimos, né? Nós ouvimos, né? Falar sobre, alguns adolescentes participaram lá no Senac, mas o tema também deve ser debatido, não somente durante essa semana, mas a todo tempo, porque todos os dias nossas jovens estão expostas aí às diversas situações, e uma das é essa questão da gravidez precoce, as infecções sexualmente transmissíveis e outros tipos, inclusive a violência contra a mulher e contra as adolescentes, principalmente. Então fica o nosso registro da Semana Municipal, do Dia Mundial e do Fórum. Parabenizar os organizadores do primeiro Fórum Municipal, que tratou da questão da prevenção, da orientação da gravidez na adolescência. Eu quero aqui também deixar registrado, te chamo aqui para o diálogo, claro, também em nome do presidente aqui, porque as meninas vieram marcar a presença delas aqui para não deixar que o fogo se apague, para não deixar que a gente deixe de debater, e principalmente pela oportunidade do momento, da questão da valorização dessas trabalhadoras, dessas pessoas que fazem aqui o dínamo da nossa saúde girar. Nós estamos aqui, são assistentes sociais, são nutricionistas, psicólogos, farmacêuticos, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, pedagogos sociais, e eu esqueci alguém? E o contador também está lá na lista, mas eu chamo a atenção para esses outros, porque são peças-chave dentro da saúde municipal, dentro da assistência e desenvolvimento social, que são duas pautas hoje prioritárias na vida de todas as pessoas, e que passam prioritariamente em qualquer plano de governo, em qualquer gestão pública. Porque é um jargão já dos antigos, né? Sem saúde você não tem nada. Mas se você também não tiver condições mínimas de sobrevivência, e aí isso passa por condições de moradia, por condições de acolhimento, comida na mesa, e são essas pautas principalmente que são vivenciadas todos os dias por essas profissionais, na saúde e no serviço social. Uma parte, vereador. Claro. Quero aproveitar também para parabenizar vocês, né? Porque esse é o caminho, essa união é o caminho, né? Como nós vimos, como o nobre Tatu estava falando, são várias categorias. Muitas vezes, se for uma categoria só, é mais difícil, né? Mas achei muito bacana esse bom senso de vocês de estarem lutando junto, né?
Só para ir adiantando, a última conversa que nós tivemos foi para marcar. Tive alguns problemas, né, nessa semana. Peço desculpa até, mas hoje eu conversei com o chefe de gabinete e ele não conseguiu colocar a data hoje ainda, mas amanhã ele vai estar passando, tá bom? Aí aviso vocês também. Obrigado, vereador. Obrigado, eu que agradeço, presidente. Já quero desde já, mais uma vez, reforçar o nosso agradecimento pelo senhor ter abraçado isso como pauta do Legislativo Municipal, para que não seja uma pauta única de um mandato, porque elas não estão aqui, justamente essa união, que já vem de anos aqui, elas não estão simplesmente pedindo um aumento salarial. Ninguém está aqui, porque todo mundo quer a todo tempo ser valorizado, né? Ter o seu aumento, porque hoje, valorização, claro, você ter um bom ambiente de trabalho, você ter condições, ferramentas para trabalhar, você ter situações, capacitação, aperfeiçoamento, isso é muito importante. Mas não tem como ser hipócrita e não dizer que o dinheirinho na conta pingando todo mês de forma justa, porque aqui ninguém está pedindo absurdo. Estão pedindo, eu não posso citar alguns conceitos, senão vai dizer que foge, né? Mas não é nenhuma isonomia, mas nós falamos aqui, discutimos vários temas prioritários na cidade, e a gente fala sobre equidade, né, Sandra? E quando a gente fala sobre equidade, a gente também precisa falar sobre equidade no quesito salarial, no quesito valorização profissional. É claro que todo trabalhador, todo servidor público, todo trabalhador merece ser valorizado e tem que ser valorizado. Mas quando você vai, de acordo com aquilo que você tem dentro do seu orçamento, você também precisa dar prioridade a quem puxa a carroça. A quem existe linha de frente, existe a frente da linha de frente. Né? As pessoas que estão todos os dias ali, fazendo com que as pessoas dessa cidade sejam atendidas. Então, assim, são profissionais qualificados, porque o que vai acontecer? Vai virando, vai desvalorizando, você vai deixando de valorizar. Essas pessoas, elas perdem o estímulo ao aperfeiçoamento, à qualificação, e na primeira oportunidade que tiver em outra porta, elas vão sem dó. E já perdemos profissionais aqui qualificados pela falta de valorização. E aí você vai ver, isso reflete diretamente no serviço público oferecido. Porque a pessoa vai, na primeira oportunidade que tiver, vai para outro lugar que valorize um pouquinho todo aquele esforço, todo aquele empenho. A gente já falou aqui sobre várias iniciativas. E várias iniciativas dessas profissionais, dentre elas aqui, que fazem no braço. Então a gente precisa deixar registrado aqui. Fiz um compromisso mais uma vez. A pauta é toda nossa aqui. Mas eu que gosto de usar aqui esse microfone, fiz um compromisso e vou fazer que toda a sessão, assim como foi com os professores, assim como foi com os agentes comunitários, assim como é com o pessoal da enfermagem, vai ser também a nossa pauta de falar aqui toda vez. Poder Executivo, prefeito, secretários, momento agora de discussão da lei orçamentária, que a gente possa. A gente já conseguiu, né, Gerson, ter um rumo, já saber mais ou menos quanto se precisa. Vereador Sandra, os demais vereadores que estiveram na última conversa aqui, já tiveram norte de por onde dá para começar, né, Sandra? A discussão. Se vai ter uma desoneração com a questão da possível taxa do lixo, se vai ter a desoneração com o aumento do subsídio do governo do estado na educação para o transporte, já tem um caminho para se começar a se pensar. Então, vamos botar os nossos trabalhadores, vamos botar aqueles que puxam realmente aí a linha de frente, vamos colocar eles aí como prioridade nessa discussão do orçamento, com a anuência do executivo para que a coisa realmente aconteça. Então, tem o nosso apoio, vai ter a nossa voz toda vez que for preciso e, com certeza, essa vai ser uma pauta totalmente coletiva de todos nós. Para fechar a minha fala,
eu queria pedir também, deixar registrado aqui, a minha angústia quanto a algumas situações aqui, mais uma vez, no nosso município, quanto à questão de alguns serviços da morosidade. A morosidade. O seu Zé hoje trouxe uma demanda sobre a questão dos fios. O pessoal está aí pela cidade, colocando cabeamento, colocando essas concessionárias que vêm, fazem o serviço, muitas vezes fazendo de qualquer jeito, porque eu já vi bastante coisa sendo feita nas coxas pela cidade, deixa fio solto, com perigo, com risco. A gente trouxe aqui nessa Câmara, aprovado, discutido, uma legislação permitindo que a Prefeitura possa ter um poder de fiscalização maior, que possa criar uma multa, uma notificação para a concessionária. Foi aprovado isso aqui, foi debatido, foi aprovado, e o que se vê é a mesma coisa. É fio solto, é fio jogado, é aquele bololô no poste, e isso traz transtorno para todo mundo. Tem já uma questão, Wander, que aí eu chamo aqui, sempre que está discutindo mais afim com o plano diretor, eu não sei se a gente consegue, dentro do plano diretor, trazer também as questões de mobilidade. Porque existem vários pontos da cidade onde veículos de grande porte transitam e causam transtornos enormes, seja arrebentando as vias que não estão preparadas, seja arrebentando os fios por causa da altura. Então a gente, não sei se esse é o momento, confesso que não sei mesmo se esse é o momento, mas eu acho que colocar também na pauta essas questões, né, de tráfego. A gente já discutiu algumas coisas aqui, da necessidade de se revisar toda a questão de mobilidade urbana da cidade, mas essa situação também eu acho que precisa ser levada na questão do plano diretor, as zonas onde pode ter esse tráfego de veículos pesados, veículos altos, que muitas vezes causam transtorno, bloqueia o fluxo, por certa forma paralisa a cidade. Parte da cidade precisa ser toda remanejada, trazendo muito transtorno aí para a nossa cidade. E a outra coisa que, mais uma vez, eu acredito que agora deve estar chegando ao fim, porque as coisas todas estão, esse ano, condicionadas, aí, os últimos 6 meses está tudo condicionado ao período eleitoral, então eu acredito muito que agora as coisas vão andar. Só para concluir, a gente pegar, e aí eu chamo a atenção para mim mesmo, eu, seu Zé, o Wander, que somos da Comissão de Serviços Públicos, para a gente fazer uma força-tarefa e discutir esse contrato da manutenção da iluminação pública. A cidade está muito escura, a cidade está feia, a manutenção está muito lenta, muito ponto apagado, muita morosidade na hora da troca, e isso passa por um contrato ruim. Eu já discordo até mesmo desse acordo feito, a gente já discutiu aqui e eu falo de novo, mas essa questão da manutenção da iluminação pública a gente precisa pegar em cima, porque a cidade fica feia. E aí o que acontece? Não é só feia não, mas a cidade fica perigosa. Mais do que feia, fica perigosa. Olha só, uma moça reclamando que vem trabalhar na feira, todo domingo de madrugada, lá no Jardim Alegre, perto do Arapongal lá. E está lá, mais de 3 meses, com a lâmpada apagada, e tem medo porque fica sempre lá um pessoal perigoso lá. Lá no Agrochá, Carapiranga, dito, 1 mês para acharem no mapa onde que é o lugar. Desenhado. E 1 mês. A gente precisa discutir isso. Obrigado pela tolerância, continuo na próxima fala. Solicito ao excelentíssimo senhor, segundo secretário, que proceda a chamada do próximo vereador inscrito. Vereadora Sandra Kennedy Viana. Com a palavra, a excelentíssima senhora, vereadora Sandra Kennedy Viana. Boa noite, senhor presidente, vereador Roberto, mesa diretora enxuta de novo. Cumprimentar os colegas, excelentíssimos senhores vereadores e os colegas assistentes sociais, profissionais da saúde e da assistência social aqui presentes. Talvez eu devesse começar dialogando por quem está presente aqui no plenário, depois eu queria tratar um pouco sobre vagas em creche, cumprimentar também os servidores, sempre apostos.
Eu acho que vocês tomaram, né, duas decisões fundamentais. Eu queria aqui novamente reforçar. Primeiro, o trabalho conjunto. A gente sabe da importância da união, da organização, e isso é fundamental. Segundo, dessa pauta ter passado a ser uma pauta da Câmara e não da pauta de um mandato ou outro. Quero parabenizar o senhor pela condução. Quinta-feira estávamos todos aqui, ou grande parte de nós que pudemos estar aqui, conhecemos o impacto, não é um impacto pequeno, mas é um recurso importante. O senhor fez as contas, eu por volta de 120 mês, né? 120 mil reais por mês para que os profissionais, todos os profissionais de nível universitário tenham os mesmos salários, né? O salário base, isso é importante. E esta condução conjunta eu tenho muita certeza que vai ser vitoriosa, porque passa a ser uma decisão de todo o legislativo, da importância, e porque vocês estão organizados e organizadas, não é? Na última quinta-feira não é transmitido, porque foi reunião das comissões, mas vocês estavam aqui, mais de 20 profissionais, se não me engano, né? Isso é fundamental. Não preciso dizer do nosso apoio, acho que é repetir, é importante, mas eu faço questão de resgatar uma questão que eu acho que está no contexto, né? Quando a gente recupera o salário do servidor público de registro em 2011, com o plano de carreira, era para ir para frente, né? Vocês mesmos estavam aqui quando eu falei disso. Naquela época, os profissionais das outras regiões, dos outros municípios, queriam vir para registro porque o salário era bastante importante e era um salário se valorizava. Então, o primeiro passo que a gente deu foi o plano de carreira para que todos pudessem crescer do ponto de vista de evolução funcional, de valorização e de crescimento, né? Ninguém para ficar estacionado do ponto de vista da carreira. Acho que foi um grande passo, só que a desvalorização ao longo dos 8 anos fez com que, nós já falamos 3 vezes sobre isso, inclusive na presença de vocês, mas é que as coisas se relacionam, que nós tínhamos categorias como merendeira, como auxiliar de serviços gerais, recebendo menos que o salário mínimo. Lutamos por isso. Depois vem luta fragmentada da enfermagem, importante, agente comunitário, todos importantes, mas fragmentada. Eu acho que a gente tem que seguir, sim, com essa discussão do nível universitário, fundamental, mas a gente não pode baixar a guarda em discutir a adequação do plano de carreira como um todo. Porque todos os outros profissionais também precisam, o motorista, enfim, todos os profissionais da Prefeitura de Registro. Só que da forma como o prefeito faz, na inércia, 2 anos de desvalorização do prefeito Fantin, e agora nós estamos terminando o 2º ano na mesma postura, nós vamos ter que tratar individualmente. Estou totalmente de acordo, por isso fui a primeira a sugerir essa ação individualmente, que eu disse, desculpa, por categorias, de forma segmentada. E agora o próximo passo que precisa dar, sem dúvida, né, depois de termos dado aquele passo lá atrás, de criar uma carreira, agora é de corrigir ou de poder adequar, de acordo com o orçamento atual desta gestão, dessa prefeitura, nesse momento atual, fazer a equiparação. Então, tem todo o meu apoio, muito justo, e todos nós falaremos, viu, Fábio, em todas as sessões aqui sobre esse tema, porque foi já assumido por todos e todas nós. Acho que, bom, enfim, o encaminhamento que demos na última reunião o senhor já compartilhou, está aguardando a agenda com o prefeito e vamos seguir. Mas eu fiz questão de falar da categoria como um todo, porque se os senhores olharem, é muita desvalorização, né? A gente teve uma desvalorização do salário mínimo a nível nacional, a gente já sabe, nenhum ano teve aumento de salário, só uma pequena recomposição de inflação, mas o salário da prefeitura ficou estagnado, absolutamente sem reajuste adequado diante do custo de vida que se tem, né? Então, acho que, enfim, para nós que estamos aqui, desnecessário falar, para quem está nos acompanhando, é uma luta muito justa dos profissionais de nível universitário e a Câmara de Registro. Creio que podemos falar, porque assim todos têm se posicionado, estamos juntos, né? Queria, senhor presidente, tratar aqui de 2 temas, vou continuar no tema local. Eu fiz um novo requerimento sobre vagas em creche, não é o primeiro, mas aqui no resumo, claro, ele só fala o tema central, que pergunta quantas vagas, qual é a fila de espera. Primeiro, porque há um desrespeito a uma lei, e não é a primeira vez, sobre publicidade. Nós aprovamos aqui uma lei de autoria do vereador Tom,
vereador Tom, então presidente da casa, de que a lista dos alunos, das crianças na fila de espera deveria estar no site. Ok, está no site, mas de 6 meses atrás, de 3 meses atrás, desatualizado sempre. Então eu, pela última vez, estou aqui me posicionando para não ter que levar ao Ministério Público uma coisa tão trivial como esta, manter a lista atualizada. Isso é importante para saber o tamanho do problema. Isso é importante porque a mãe que vai ligar para o seu Zé Lopes, está aqui na minha frente, por exemplo, e meu filho, seu Zé Lopes, olha lá no site e vê lá, não, pode acalmar que está em 2º lugar, está em 1º lugar ou está em 20º. Ou seja, é um direito de todos nós sabermos qual é essa lista de espera. Então, é meu último pedido, acho que é uma coisa tão trivial para levar ao Ministério Público, é manter a lista atualizada, essa vergonha que é a lista de espera para crianças em creche no nosso município. Hoje, com a lista de junho, ela acusa 198 ou 194 crianças esperando vaga. O segundo ponto do requerimento é qual é o planejamento? Por favor, o que está sendo feito para que a gente comece o ano letivo com quantas pessoas precisando, crianças e mães? Esse sempre é um binômio, né? A gente sempre fala, e é fato, o direito da criança, a vaga na creche. Mas também é uma possibilidade que a mãe tem de deixar seu filho de forma segura para ir trabalhar. São os dois lados da moeda. E a gente não vê falar em preparação para concurso público, a gente não vê falar em construção de novas creches, a gente não vê falar, a não ser a reforma lá do Agrochá, que a gente fala toda a sessão. Será que já está licitada? Será que já vai fazer aquela reforma assim que as crianças forem transferidas para o Agrochá, para a creche nova do Agrochá 2 e 3? Por que não foram transferidas ainda? Nós não podemos chegar em janeiro e só ter mais uma creche, que seria a creche Imaculada no Agrochá 1, a antiga creche, vou chamar assim, reformada. Não pode ser esse o planejamento. Porque vai atender a 58 crianças aproximadamente, porque está desatualizado a lista, que estão aguardando no Agrochá. Mas tem crianças de todo o bairro, de toda a cidade, é por óbvio. Então aqui vai o pedido, qual é o planejamento? Qual é o planejamento para que a gente possa tratar desse tema? Para que a prefeitura possa cuidar desse tema, ter resposta para a população. É possível zerar as vagas, é possível avançar, e eu repito, falo de quem fez. Falo porque fiz, portanto, é possível fazer, sim, essa ampliação de creches. Para vocês que estão aqui, às vezes eu falo isso, parece engraçado, mas é porque se nós saímos daquela gestão de 2009 a 12 de 500 vagas e fomos para 1.100, eu estou dizendo para o prefeito atual, é possível. Alugue, contrate provisório até fazer concurso, mas resolva o problema da falta em vagas e creche. O terceiro tema, ainda local, estive na Sabesp com uma comissão de moradores do bairro, chamado Bairro da Torre, para tratar de acesso à água, né? A extensão de rede lá no bairro. E isso vai ser tratado, os próprios moradores alertaram que está bem próximo de lá a última ligação da rede da Sabesp. Creio que será possível fazer antes mesmo de regularizar aquele loteamento, enfim, um tema que estamos tratando. Mas eu quero chamar a atenção porque nesta reunião com a Sabesp, eu fiquei sabendo de que, diferente do que a prefeitura nos informou, de que a Arcesp, a agência reguladora da Sabesp, teria mudado, teria alterado a resolução, e eu procurando essa resolução, não é. A resolução que garante a tarifa social vulnerável, ela está vigorando. Só que não há uma participação da Sabesp, da prefeitura e com a rede de assistência para dizer, vamos divulgar. Porque a conta de água está no nome do marido, o CAD único está no nome da esposa. Não consegue conciliar os cadastros. Os senhores, colegas, lembram que a nossa lei era para divulgar um direito garantido pelo Estado, garantido pela agência reguladora Arcesp, na resolução tarifária, que a nossa população poderia pagar e pode pagar muito menor a taxa de água. Já falamos disso várias vezes. A lei era para dar publicidade, era para subsidiar os colegas assistentes sociais para informar isso nos CRAS, porque quando não fosse feito conciliado automaticamente o cadastro da Sabesp com o CAD único, o cidadão ou a cidadã era para ir até a agência, até a gerência da Sabesp e reivindicar a adequação. Só que como não há divulgação, de novo, uma lei aprovada e não cumprida. A lei dizia para divulgar e para subsidiar, dar elementos para que a rede de assistência divulgue na hora que ela vai fazer o atendimento lá no CRAS
ou no próprio CREAS, enfim, na rede de atenção da assistência social. Então não mudou nada. O que está faltando é uma ligação entre prefeitura, uma relação, uma conversa entre prefeitura, portanto, CadÚnico, rede de assistência, com a Sabesp, para orientar. Às vezes basta a família ir lá e conciliar, trocar a conta de água, botar o nome da esposa, porque é a esposa que está no CadÚnico, pronto. Eu vou falar esse número agora, porventura quem não acompanhou vários outros temas, uma conta de água de R$90, por exemplo, cai para 28. Os colegas assistentes sociais da rede sabem o que significa, é uma cesta básica menos que a pessoa vai precisar ir no CRAS pedir, porque ela vai economizar 60 e poucos reais. Estou indignada com isso, porque está valendo desde o ano passado, essa Câmara aprovou um projeto de lei e fica patinando. Quer dizer, eu soube pela secretária de assistência de que tinha havido uma mudança na resolução. Bom, mudança na resolução nós temos que conversar lá em cima. Quando a gente vai conversar agora ali, na verdade, está vigorando, mas está esse problema do CadÚnico. Então, é preciso que, senhor prefeito, a gestão faça essa articulação para garantir o direito das pessoas, que é a tarifa nova, a tarifa residencial vulnerável, assim como dar subsídio também para que a rede de assistência apoie o acesso à tarifa social, que a tarifa social o rendimento é um pouco maior e a tarifa residencial vulnerável menor. Fica aqui o registro pedido mais uma vez. E eu queria, nos 3 minutos que me restam, tratar um pouquinho do tema que, sem dúvida, é o mais importante, que são as eleições, né? Daqui a pouco, né? Nesse próximo domingo, a gente vai definir muita coisa. E muita coisa que tem relação com o nosso cotidiano, nesse sentido, muita coisa. Que tem sentido com o nosso cotidiano, da nossa família, do nosso município, e eu não considero nem um pouco necessário falar aqui sobre a opção que a gente possa ter para o Executivo. As eleições e as informações são suficientes, as pessoas já se posicionaram, né, dos diferentes candidatos a presidente, diferentes candidatos a governador. Mas me chama muito a atenção a falta de debate para o legislativo. Voto nos deputados. Me chama muita atenção. E a gente tem que, penso eu, como agentes políticos que somos, chamar muita atenção da população sobre isso. Muitas pessoas votam num determinado candidato, mas sem querer está votando num candidato a deputado adversário. Porque grande parte dos deputados que adesivam os carros, que é a principal divulgação que tem, ou às vezes em rede social, não tem a coragem de colocar o nome do presidente do candidato a presidente ou a candidata a presidenta que ele apoia. Então a pessoa não vai votar pensando que vai votar num presidente A ou B e vota num deputado de outro partido, que não tem problema nenhum se não fosse outros partidos de polos opostos. Não existe interesse local que se sobreponha ao interesse nacional. Não tem ponte, não tem posto de saúde, não tem creche, não tem hospital que o deputado A, B ou C, que trouxe para cá, que seja mais importante do que o voto que ele vai dar lá sobre o nosso salário, o voto que ele vai dar lá contra o desmatamento na Amazônia e contra a invasão de terras indígenas, o voto que ele vai dar lá contra a nossa aposentadoria, o voto ou o silêncio dele contra o corte na assistência ou o corte na saúde. Não há como separar a eleição de deputado, e se nós não tivermos essa questão, e aí é respeitar o voto de todo mundo, do deputado de extrema direita, do deputado de esquerda, mas é ter clareza, eu estou votando nesse deputado, porque esse deputado é do time tal, e esse deputado é de extrema direita, bacana, mas eu estou sabendo em que eu estou votando. Esse aqui é de direita, bacana, eu estou sabendo em que eu estou votando. Esse aqui é de centro, bacana, eu estou sabendo em que eu estou votando. Não estou falando esse aqui de esquerda, os grandes campos, mas no mínimo dizer, esse aqui é do lado do presidente Lula, esse aqui é do lado do Bolsonaro, esse aqui é do lado do Ciro, esse aqui é do lado do Simone, enfim. O que não pode é a gente achar que existe separação. Acho que já superamos aquela ideia falsa, me desculpem. 1 minuto para concluir, senhor presidente. 1 minuto, vereador. Se não falsa, insuficiente. E eu mesma fiz o discurso, voto em candidato do lugar. Eu mesmo fiz esse discurso, fui candidata da região. Mas não basta ser do lugar. Não basta morar em registro, morar na região. Tem que saber de que lado ele está. Está do lado dos interesses que eu defendo? Bacana. Mas é da região e está de lado dos interesses que eu não defendo? Então não basta ser da região. Mas também não dá para fazer um discurso de votar no candidato A, B ou C, porque trouxe a emenda A, B ou C com orçamento secreto. É claro que os deputados alinhados com o Bolsonaro vão ter rios de dinheiro para trazer em todos os lugares.
Se a gente tem esse alinhamento a nível nacional com esse presidente que está lá, beleza. Então eu vou dizer, vamos votar nesse candidato ou nessa candidata, porque trouxe esse recurso, mas tem um alinhamento com o presidente Bolsonaro. O que eu acho que a gente precisa, e acho que nós aqui em cada município, nós somos os agentes públicos, os agentes políticos, melhor dizendo, nós temos que contribuir para que haja esse voto consciente. Né? E consciente, porque mais do que uma emenda parlamentar, é o posicionamento nos grandes temas que efetivamente mudam a nossa vida. Emprego, comida na mesa, saúde, políticas públicas que funcionem. Obrigado, senhor presidente, pela tolerância. Obrigado, vereadora. Obrigado a todos que nos acompanham. Solicito ao excelentíssimo senhor segundo secretário que proceda a chamada do próximo vereador inscrito. Vereador José Lopes. Com a palavra, o excelentíssimo senhor vereador José Lopes. Boa noite, senhor presidente, secretário, funcionário desta casa, nobres pares e funcionário público no presente e todos que nos assistem. Eu vou falar na noite de hoje referente a fatos que nós temos recebido ligações, nobres vereadores também têm recebido. Vou falar da situação da frente da Spani. Sabemos que este momento é difícil para fazer a manutenção daquele local, mas que não custa nada colocar uma sinalização. Vamos esperar acontecer um acidente para que depois sejam todos tomados alerta de que ali era um local perigoso. Então, está aí o local, aviso para a Secretaria de Trânsito, para que se faça uma colocação de placas de sinalização. Outra também foi receber ligação do morador do Arapongal com referente ao transporte escolar. Um ônibus transportando 94 alunos. Passei esse fato para a Secretaria da Educação, não me deram retorno, vou verificar no local esse fato, para que também não venha acontecer um acidente com as crianças e que se tome uma providência. Estradas rurais. Chamo também a atenção do secretário de Obras, para que existam estradas rurais que elas realmente precisam de manutenção, mas, a princípio, que se fizesse o tapa-buracos, porque a patrol passa laminando, espalha aquela areia, vem a chuva e arrasta. Deveria fazer o tapa-buraco, os caminhões passam, faz a compactação, depois então que faz a laminação. E falamos também do fio que aí o nobre Fábio falou, esse fato aconteceu no Paulistano, a gente recebe o dia todo lá pessoas batendo palmas, querem mudar a internet, mas a manutenção dos fios, quando é jogado na calçada, ninguém toma providência. Fato desagradável para a comunidade e a gente, como vereador, é que recebe essas reclamações. Então é isso que tenho para hoje. Espero que o nobre assessor do prefeito, líder do prefeito aí, passe para ele esses fatos aí, que é desagradável para nós, porque na verdade nesse momento os moradores procuram primeiro o vereador, para depois mencionar o prefeito. Então a gente espera que esse fato de hoje seja tomado providência. Boa noite. Solicito ao excelentíssimo senhor segundo secretário que proceda a chamada do próximo vereador inscrito. Não há. Solicito ao excelentíssimo senhor segundo secretário que proceda a chamada regimental dos senhores vereadores. Vereador Benedito Honório Ribeiro Filho. Presente. Vereador Fábio Cardoso Júnior. Presente. Vereador Francisco Ricardo das Neves. Vereador Gerson Teixeira Silvério. Presente. Vereador Heitor Pereira Sansão. Vereador Inês Satil Koyama Kavamoto ausente. Saúde. Problema de saúde. Vereador Irineu Roberto da Silva presente. Vereador José Lopes. Vereador Manuel de Aquino Batista. Vereador Renato Souza Machado. Vereadora Sandra Kennedy Viana. Vereador Vander Lopes Pedroso. E vereador Xavier Rufino de Oliveira.
Solicito ao excelentíssimo senhor segundo secretário que proceda à leitura dos materiais constantes da ordem do dia. Projeto de Lei 2006 de 2022, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar alterando o PPA, a LDO e LOA de 2022 e das outras providências, de autoria do Executivo Municipal, com parecer favorável das comissões permanentes no texto original. Coloco o projeto de lei 2006-2022 em discussão. Coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Justificativa de Caminho voto, para senhor autógrafo. Justificativa de voto, vereador. Só mais uma vez, para deixar registrado aos que estão aqui e aos que nos assistem, projetos geralmente projeto de remanejamento, abertura de crédito, as votações são mais assim tranquilas, porque a gente já discutiu, já debateu, fez audiência pública, já trouxe aqui na reunião de comissões. Então são projetos de temas não tão polêmicos, relativamente simples, por isso que as votações são com pouca discussão. Mas é importante deixar registrado para não dizer que a gente não está debatendo nada aqui. Já foram debatidos. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, nobre vereador. Eu solicito a sua excelência que coloque em votação projeto 2008 e 2022, que trata da permuta do terreno para a construção do posto de saúde na Laís José Corrêa. Peço para que o nobre vereador Beto, segundo secretário, leia o requerimento. Considerando que o presente requerimento de urgência especial, nos termos do artigo 221, vale o regimento interno, justifica-se pela relevância da matéria tratada na referida proposição, demandando uma deliberação mais rápida para afastar os riscos de aparecimento do seu objeto. Considerando que o presente requerimento de urgência especial encontra-se subscrito e formulado pelo escrito conforme o artigo 221 do regimento interno. Feitas essas considerações, requeremos que a presidência da Câmara Municipal submeta o presente requerimento à apreciação e aprovação do plenário, nos termos do artigo 53, parágrafo 3º, e que suspenda a sessão por 15 minutos, artigo 144, parágrafo 1º, para que as comissões que não apresentaram parecer até o presente momento possam fazê-lo. Projeto de Lei 2008-2022, que dispõe sobre a permuta de imóveis e das outras providências. Autor, Executivo Municipal. Coloco o requerimento do nobre vereador Aquino em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Abstenção, senhor presidente, eu não conheço o projeto. Aprovado por 11 votos a favor e uma abstenção. Paraliso a sessão por 15 minutos para que as comissões analisem o projeto. Dá uma diferença, acho que de uns 30 mil reais.
Eu tô falando pra você. Você sabe disso.
Rui, não houve entendimento do projeto? Solicito ao excelentíssimo senhor, segundo secretário, que proceda a chamada regimental dos senhores vereadores. Vereador Benedito Honório Ribeiro Filho. Vereador Fábio Cardoso Júnior. Vereador Francisco Ricardo das Neves. Vereador Gerson Teixeira Silvério. Presente. Heitor Pereira Sansão. Vereador Inês Satio Koyama Kavamoto, ausente por motivo de saúde. Irineu Roberto da Silva, presente. Vereador José Lopes. Vereador Manuel de Aquino Batista. Presente. Vereador Renato de Souza Machado. Vereadora Sandra Kennedy Viana. Vereador Vander Lopes Pedroso. E vereador Xavier Rufino de Oliveira. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador. Eu solicito à sua excelência a retirada do requerimento de pedido de urgência para que tenha uma melhor análise sobre o projeto. Coloco o requerimento verbal do nobre vereador professor Aquino em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade, retiro o projeto da ordem do dia. Moções. Moções.
Moção de congratulação 073/2022, de autoria do senhor vereador Renato de Souza Machado, a ser entregue ao delegado Dr. Felipe Augusto Costa Milan Pereira e todos os policiais da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes de Registros, quais seguem: Marival José Ribeiro, Cristiane Bezerra de Sales, Ivo da Silva, Leonardo Correia Pulpo da Cruz, Bruno Augusto Pereira Ayabe e Eduardo Pioca de Lima, pelo excelente trabalho de investigação e forte atuação contra o crime de tráfico de droga em toda a nossa região. Coloco a moção de congratulação 73/2022 em discussão. Com a palavra o excelentíssimo senhor vereador Capitão Renato. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado pela palavra. Uma boa noite a todos que nos assistem, uma boa noite a todos aqui nesse plenário. Eu queria falar um pouquinho sobre o que é a DISE. A Polícia Civil, ela tem delegacias especializadas, né? Quando você sofre algum tipo de delito, você é vítima, normalmente você procura ali as duas delegacias, né? A do centro e o primeiro DP, que é o primeiro DP, ou o segundo DP, que é na Vila Nova. Quando o inquérito é instaurado, depende do inquérito, ele vai para uma delegacia especializada, né? Temos aí a Delegacia da Mulher, temos a DIG, que é de Investigações Gerais, temos a DISE. A DISE era especializada no combate ao tráfico de drogas, ao tráfico de entorpecentes. E nada mais justo do que fazer uma homenagem a esses policiais, os policiais civis aí que trabalham tanto, que fazem uma investigação tão... Eles vão tão a fundo e conseguem mandar para a cadeia esses vagabundos que acabam com a nossa sociedade. A droga, ela vai muito além do que aquele viciado que a gente vê, aquele cara no fundo do poço. Vai além daquilo, porque não é só aquele cara que tem problema, a família inteira dele tem problema. O cara acaba roubando o que tem dentro de casa, furtando o que tem dentro de casa para comprar droga. O cara desgraça a família dele por causa da droga. E o traficante não está nem aí, ele quer mais é vender mais, né? Eles começam a atacar cada vez mais pessoas mais novas, crianças. Se você andar aonde tem a venda, aonde existe o tráfico de drogas, você vai identificar crianças lá que utilizam também o entorpecente. E a DISE vem dioturnamente combatendo isso, prendendo, mandando para cadeia lideranças do tráfico, como foi esse caso. Esse caso aqui, um dos caras que gerenciavam o tráfico aqui em Registro foi preso. Por isso que eu venho a essa casa, eu venho mostrar à sociedade de Registro o quanto é importante o trabalho policial. Eu gostaria de pedir a todos aqui que votassem a favor, que pudéssemos fazer essa homenagem à Polícia Civil. As polícias, elas são... A Secretaria de Segurança Pública é impressionante, né? É difícil o policial ser elogiado. Porque quando está tudo errado, a culpa é da polícia. Quando o crime está tomando conta, a culpa é da polícia. E quando a polícia está fazendo um excelente trabalho que não tem problema, ninguém lembra da polícia. Mas nós aqui não. Nós temos que lembrar, nós temos que mostrar aos policiais, nós temos que mostrar ao Dr. Felipe e toda a sua equipe o quanto estamos aqui para aplaudi-los, o quanto é importante o trabalho deles, o quanto nós aqui queremos deixar nossas crianças longe das drogas. O PROERD, que é um trabalho da Polícia Militar, ele é muito eficiente, porque ele mostra para a criança o que é a droga, o quanto ela tem que ficar longe. E aqui a DISE é quem investiga e põe na cadeia os bandidos que vendem droga para as nossas crianças. Então, senhor presidente, eu gostaria muito que essa casa fosse unânime, se possível, na votação, nessa homenagem à DISE, a Delegacia Especializada ao Combate ao Tráfico de Drogas, por essa ocorrência, principalmente, mas por todo o trabalho que vem sendo feito à nossa população de Registro e todo o Vale do Ribeira. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado a todos. Continua em discussão, com a palavra o excelentíssimo senhor vereador Fábio Cardoso Júnior. Obrigado, senhor presidente. Pedi a palavra para concordar e endossar aqui as palavras aqui do capitão Renato. Também conheço parte do trabalho aí do Dr. Felipe, de toda a equipe, um trabalho sério. E é aquilo que o capitão falou. Nós temos hoje a droga no nosso município como o câncer da nossa sociedade. Então a gente precisa, e a Polícia Civil tem feito esse trabalho,
E aí, a contrapartida de nós, legislativo, executivo, é estabelecer políticas públicas, né, que favoreçam, enquanto a Polícia Civil vai combatendo o tráfico, a gente precisa de políticas públicas que faça também o trabalho paralelo. Aquele trabalho de estímulo ao PROERD, aquele trabalho de incentivo com as crianças, principalmente adolescentes, que a cada dia mais reduz a idade, né, com que se entra nas drogas. Então, nossa Polícia Civil, Dr. Felipe, toda a equipe, de parabéns. Está endossado aí todo o meu apoio, meu voto favorável e minha assinatura, se for possível. Continua em discussão, com a palavra o excelentíssimo senhor vereador Dito Castro. Senhor presidente, eu quero aqui também parabenizar o vereador Renato pela iniciativa. Eu também, como disse o vereador Fábio, conheço o trabalho do Dr. Felipe, que ele participa do Conselho do CONSEG, e, logicamente, de todos os demais integrantes, inclusive mencionado na sua moção. Então, também gostaria, se fosse possível, de subscrever, junto com o senhor e demais vereadores, essa moção. Continua em discussão, com a palavra o excelentíssimo senhor vereador Beto. Quero também parabenizar o capitão por esta moção de congratulação, acho que merecida, né, ao doutor Felipe, por estar à frente desse trabalho que realmente é de grande utilidade para a população de Registro. Se eu puder também, quero me subscrever. Então, parabéns. Continua em discussão, com a palavra o excelentíssimo senhor vereador Chavico. Senhor presidente, senhores e senhoras vereadores, realmente uma moção que nós alega até não votar. Reconhecer o trabalho da segurança pública do nosso município. Parabéns, vereador Capitão Renato, pela iniciativa. Reconhecimento não tem preço. O senhor já disse, quando está ruim, o povo fala. E quando está bom, nada mais é que ser reconhecido. A gente vê o empenho dessas polícias, apesar, às vezes, das dificuldades que eles enfrentam. Tanto material e, às vezes, físico, né? Então, parabéns, nobre vereador. Você está de parabéns. E essa casa, então, melhor ainda. Tenho dito, senhor presidente, muito obrigado. Continua em discussão, com a palavra o excelentíssimo senhor vereador Capitão Renato. Muito obrigado, senhor presidente. Falei aqui sobre a DISE, né, o que é a DISE, o quanto essa delegacia é importante, o papel que ela exerce aqui no nosso município e também em outros municípios do Vale do Ribeira. E falando especificamente sobre essa ocorrência foi um levantamento, né, um trabalho todo de investigação desse local aí que era de venda de entorpecente, né? E nesse dia uma policial feminina estava junto e as drogas estavam escondidas com uma presa, né, agora presa. E como de praxe, né, quando chegaram os policiais lá, ela falou, não, ninguém pode me revistar. Ela achava isso, né? Mas tínhamos uma policial feminina ali que fez essa revista e encontrou com ela quase 100 pedras de crack nas suas vestes íntimas, né? E aí que começou toda a ocorrência. E quando a gente mostra que os policiais são diferenciados, essa presa foi encaminhada para a delegacia, juntamente com outro preso também. Quando estavam na delegacia, aí o papel muito importante da população, chegou uma denúncia anônima para a DISE, contando outro lugar onde estavam se desfazendo das drogas, porque sabiam que a Polícia Civil estava por ali. Se a gente pensar em muitos funcionários públicos que nós conhecemos, né, que acabam fazendo só o feijão com arroz, só o que está mais perto, né, dos seus braços, a gente podia pensar que na polícia seria igual também, mas não é. Os policiais pararam o que estavam fazendo, já estavam com os 2 presos ali, pararam tudo o que estavam fazendo, foram até o local da denúncia e lá encontraram mais praticamente aí 2 quilos de cocaína, mais 1 quilo de crack, 2.000 embalagens de crack prontas para ser vendidas, celulares que também vão ser utilizados em futuras investigações, ali o que tem dentro daquele celular, e entre muitas drogas aí que foram tiradas da rua. Imagina o mal que uma pedra de crack faz. Imagina o mal que uma pessoa faz por uma pedra de crack, para poder fumar uma pedra de crack. Foram tiradas quase
Foram 2.520 embalagens prontas para venda. Só nessa ocorrência da Dizzy, fora todas as outras que eles vêm tendo no transcorrer do ano aí. Então, essa foi a ocorrência que gerou essa moção, e eu agradeço a todos que estão subscrevendo conosco, e parabéns a essa casa pela justa homenagem à nossa Polícia Civil, hoje na delegacia da Dizzy. Obrigado. Continua em discussão. Coloco a moção de congratulação 73/2022 em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Oficie-se conforme solicitado. Próxima moção. Moção de congratulação 074/2022, de autoria do senhor vereador Renato Souza Machado, vereador Fábio Cardoso Júnior e vereador Vander Lopes Pedroso. A ser entregue ao organizador do evento Carro Antigo de Registro, senhor DJ Emerson Tamásia, pelo excelente trabalho e por toda a organização do evento, trazendo uma grande movimentação financeira em diversos setores da nossa cidade e região. Coloco a moção de congratulação 74/2022 em discussão. Com a palavra ao excelentíssimo senhor vereador Capitão Renato. Muito obrigado, mais uma moção e mais um elogio que trazemos a essa casa sobre o trabalho. Quando ele é diferenciado, ele tem que ser elogiado, né, senhor presidente? Foi muito bem dito na semana passada pelo vereador Vander sobre tudo que foi feito, né? Eu particularmente eu não imaginava que ia ser com essa qualidade o evento. Eu sabia que ia ter o evento, eu fui até o evento, quando eu cheguei lá, eu realmente fui surpreendido, né? Eu descobri sobre os grupos, diferentes grupos que tem, vieram pessoas do estado inteiro trazer seus carros aqui para serem expostos aqui em registro. Isso movimentou o setor de hotelaria da nossa cidade, entre tudo mais, né? Tudo positivamente. Então, nada mais justo do que ser elogiado por essa casa também. O senhor Emerson, que foi um dos organizadores, né, na pessoa do senhor Emerson, levar esse elogio a todos os organizadores, e que mais eventos com uma qualidade tão grande como este venham aqui para a nossa cidade. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Coloco a moção de congratulação 74/2022 com a palavra o excelentíssimo senhor vereador Vander Lopes. Bom, falar que foi um sucesso é repetir o que o capitão Renato já falou, mas parabenizar aí o nosso amigo Emerson, o DJ Emerson, assim como mais conhecido, pelo excelente evento, e por estar ganhando força no município. Terceiro evento aí, tenho certeza que o quarto vai ser bem maior, e isso aí tem nos ajudado a fomentar a economia local da cidade, assim como outros eventos que foram citados até pelo nosso nobre vereador Tatu na semana passada. Esse é um evento de grande importância aí e precisa ser abraçado pelo nosso município, pelo prefeito, para que a gente possa continuar crescendo aí. Somente isso aí. Continua em discussão. Com a palavra o excelentíssimo senhor vereador Fábio Cardoso Júnior. Obrigado, senhor presidente. Também tentar acrescentar alguma coisa àquilo que o capitão e o Vander já falaram. Um evento dessa envergadura só traz benefício para o município, porque o município começa a virar referência, até mesmo questão de turismo, desenvolvimento econômico. Vários outros municípios são amplamente reconhecidos, muitas vezes, pela característica de uma feira gastronômica, de um festival de alguma coisa, de um evento esportivo tradicional. Então, que a gente consiga cada vez mais virar referência. Quem sabe Registro não vire referência estadual, capitão, do encontro de carros antigos, dos colecionadores, das pessoas, como é o nome? Tem um outro nome, né, daqueles das combis lá, que o pessoal faz o home. Esqueci o nome. Das combis que as pessoas moram, né, aquilo ali. Então, porque aquilo ali, as pessoas que vêm para a cidade, elas estão ali nos carros, mas elas vão procurar restaurantes da cidade, vão nos mercados da cidade. Isso movimenta hotéis, porque tem os colecionadores, mas tem familiares que vêm, pessoas que vêm de fora, só para acompanhar. Permita uma... Então isso movimenta demais. Então assim, vou junto. Não, mas
Mas isso movimenta a cidade de certa forma que é só benefício para a nossa cidade. Então a gente precisa sim, sempre estar preocupado com essa estrutura, mas que o município de Registro vire referência. E que aqui as pessoas vejam, ó, vamos fazer lá porque essa cidade acolhe evento, ela nos ajuda, nos apoia e vamos investir nessa cidade. É isso. Continua em discussão, com a palavra o excelentíssimo senhor vereador Beto. Desculpa, vereador Fábio Cardoso. Na verdade, você falou uma coisa interessante, que eu tenho um amigo meu que quando acontece esse tipo de evento, ele sai daqui e vai para outra cidade visitar esse evento, entendeu? Então, eu acho que isso é muito importante para a cidade de Registro ganhar força e todo mundo ganha com isso. Há um fomento aqui no comércio, em hotelaria, tudo. É isso aí, parabéns mais uma vez para os três aí que estão nessa moção. Continua em discussão. Coloco a moção de congratulação 74/2022 em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade, oficie-se conforme solicitado. Solicito ao excelentíssimo senhor, segundo secretário, que proceda a chamada do próximo vereador inscrito em explicação pessoal. Vereador Fábio Cardoso Júnior. Com a palavra ao excelentíssimo senhor vereador Fábio Cardoso Júnior. Obrigado, senhor presidente. Quero tentar ser breve e vou trazer aqui duas pautas da nossa cidade, de demandas que a gente não pode deixar de falar. A primeira pauta é a situação já trazida aqui outras vezes, por nós, por outros vereadores, que é a questão da falta de vaga de creche. Uma situação que já está no insuportável. Eu não sei como os colegas vereadores têm colocado isso nos seus mandatos, como têm absorvido isso, mas eu me sinto muito mal, porque todos os dias, recebo pedidos, Tatu, vou perder meu emprego, não vou conseguir trabalhar porque não tenho com quem deixar meu filho, minha filha. Gente, a gente precisa criar alguma alternativa, criar um grupo de trabalho, de estudo, Gerson. E aí proponho, mais uma vez, uma sugestão, que como presidente da Câmara, a gente chame aqui uma audiência também, com toda a equipe técnica da educação, com o chefe de gabinete, com o secretário aqui, não, secretário de Fazenda, liderança do governo, para a gente tentar discutir alternativas. Se dá para fazer aí parcerias com instituições particulares e subsidiar, a prefeitura subsidiar uma parte. Se dá para fazer, Beto, me lembro que lá atrás a gente conversava com o Sindicato do Comércio, se não é possível criar uma alternativa da creche do comerciário, para o pessoal que trabalha no comércio. Né, Wander? Vamos buscar alternativas, vamos falar, porque não dá, são mais de 300 crianças esperando vaga de creche. E isso impacta diretamente, porque essas pessoas, muitas vezes, Aquino, outro dia recebi um relato de uma mãe do lado do Guaviruva. Ela arrumou um emprego, salário mínimo, já tem uma dificuldade enorme do transporte público para vir trabalhar, e aí ela ia ter que pagar R$700 para uma pessoa cuidar da filha dela, do filho dela. Não fecha a conta. Quantas pessoas passam por isso diariamente? Então, assim, um auxílio creche, vamos criar alguma coisa, não é possível que a gente não consiga criar alguma alternativa. Precisamos criar alguma alternativa. E o segundo ponto, para fechar, é uma situação, nosso mandato tem colocado isso como uma das pautas também prioritárias e fico até feliz de virar referência, muitas vezes, que é a questão da dependência química. Falo assim porque a gente viveu a situação, a gente conhece de perto, trabalhei no CAPS, sei como é, e todos os dias, hoje mesmo, segunda-feira, 3 famílias procuraram com a situação, e a gente também precisa criar alternativas aqui, porque assim, a gente não vai aguentar pagar quase R$2.000 por vaga
na clínica de internação, lá em Araçoiaba, a gente não vai aguentar pagar para todos esses. Mas a gente pode criar parcerias. Existem comunidades terapêuticas, existem iniciativas de ONGs e particulares que a gente consegue fazer isso ficar menos oneroso. Faz uma parceria entre o poder público municipal, a família também se comprometendo, para quê? Para que a gente possa diminuir esse custo da internação e atender mais pessoas. A fila está muito grande. A fila está muito grande. Hoje eu recebi 3 famílias. Tem mais uma que procurou durante a sessão. O problema da droga, como eu disse aqui, o capitão disse, a Polícia Civil está fazendo combate. Mas o combate aos traficantes é uma das frentes. Existem dependentes químicos e existem cada vez mais jovens que estão numa situação que precisa desse atendimento, precisa desse acolhimento, precisa... São 2 pilares, a dependência química são 2 pilares. É a abstinência, precisa ficar sem a droga, sem a bebida, e a mudança de comportamento. E se ele estiver inserido no meio de dependentes, ou no meio de uma família desestruturada, ou no meio de um bairro, de uma situação geográfica desestruturada, ele não vai conseguir fazer nenhuma das coisas. Ele não vai ficar sem a droga e ele também não vai conseguir mudar o comportamento. E aí o poder público entra tentando subsidiar uma parte disso, faz parcerias com essas iniciativas que já fazem esse trabalho, igrejas, ONGs e particulares, e a gente vai conseguir atender essas pessoas. Então, também fica uma pauta, Gerson, para a gente tentar abraçar junto, que eu sei que é uma demanda de todos os gabinetes aqui, de todos os mandatos, mas que a gente vai tentar trabalhar isso. Obrigado pela tolerância. Boa noite. Solicito ao excelentíssimo senhor segundo secretário que proceda a chamada do próximo vereador inscrito. Vereador Professor Aquino. Senhor Com a presidente. palavra ao excelentíssimo senhor vereador Professor Aquino. Senhor presidente, eu quero cumprimentá-lo, cumprimentar os demais vereadores. Nós vamos também conversar com a educação em relação à colocação de sua excelência, o vereador José Lopes, porque não pode, realmente não pode acontecer ter 90 crianças dentro de um ônibus. Isso é uma coisa, até o motorista aí está tornando a coisa de irresponsabilidade, né? Colocar 90 crianças dentro de um ônibus, não pode correr isso. Então nós vamos conversar também com o secretário de Educação para que a gente não possa acontecer isso novamente, né? Vamos corrigir para que não ocorra novamente. Quanto às estradas, as estradas estão em péssimas condições. Choveu bastante, está chovendo ainda, né? Eu acredito que agora vai firmar esse tempo e o secretário vai ter aí as condições de voltar, né, a arrumar essas estradas. Lá no ponto Guaviruva, Jurumirim, está muito ruim. A Ribeirão de Registro está ruim. Logo no começo ali, só buraco, toda esburacada. A Boa Vista Estrada também, tá? Colocaram umas pedras lá, mas umas pedras enormes, é um risco grande para as motos, né? Chá Ribeira. Nós temos também lá a estrada, estrada do Capinzal ainda dá para levar, né? Mas as outras estradas estão ruins, principalmente o Ribeirão de Registro e indo para o Guaviruva. Está péssima a estrada, precisa de um olhar aí. Se Deus quiser, acredito que o secretário já está atento, já está sabendo, e que ele possa desenvolver um bom trabalho aí, assim que firmar, né, o tempo. E outro item, senhores vereadores, que eu vou trazer essa casa, eu vou fazer um documento levantando impacto, na verdade, em relação aos auxiliares de serviços gerais. Eles trabalham com serviço insalubre, né? Produto químico o dia inteiro, principalmente em escola, que é banheiro grande, muitas crianças constantemente limpando banheiro, constantemente limpando vômito de criança, fezes, urina, e precisa trabalhar para que eles tenham, né, insalubridade, né, que possam receber por esse trabalho que eles executam. Eles trabalham praticamente 2/3 do seu horário de trabalho, eu acredito, ou mais, fazendo essa limpeza constantemente, né? Então nós precisamos voltar a atenção para essas pessoas também que estão precisando,
Vamos trazer essa discussão para essa casa e, se Deus quiser, é o nosso trabalho, fazer nosso trabalho em relação a esses profissionais. Senhor presidente, era só isso que eu tenho por hoje. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Solicito ao excelentíssimo senhor segundo secretário que proceda a chamada do próximo vereador inscrito. Não há. Não havendo mais vereador inscrito e nada mais a tratar, gostaria de comunicar aos senhores vereadores da próxima reunião das comissões permanentes, que realizar-se-á dia 29/9/2022, quinta-feira, 18 horas, e a próxima sessão ordinária, que realizar-se-á dia 3/9/2022, segunda-feira, às 19 horas. Senhor presidente. Antes de... Sim, isso. Tem um requerimento. Um minuto. Antes de ir para essa pauta, vereador, só queria saber sobre a questão... Vai pedir extraordinária... Convoco, então, uma sessão extraordinária nesta quinta-feira, dia 29/9, às 19 horas, sobre o projeto de lei número 2008 e 2022 do Executivo, ok? Depois nós cancelamos qualquer coisa, certo? Vereador, faça a leitura do requerimento. Requerimento de 1 minuto de silêncio ao senhor Adriano Manuel Ribeiro Santana, cabecinha, ocorrido na data de 9/22, 26 de setembro de 2022, vereador Fábio Tatu. Luiz César Campos Pereira, ocorrido no dia 25/9/2022, também do vereador Fábio Tatu. Agradecemos a presença de todos e às 20 horas e 49 minutos encerro a presente sessão.